Se essa história está chegando até você hoje, não é por acaso. Dê um like se você acredita que histórias assim precisam chegar em quem está enfrentando a dor agora. Se inscreva porque cada pessoa que assiste e compartilha faz com que mais gente encontre esperança, exatamente quando mais precisa. Seu apoio transforma isso em uma corrente que salva vidas emocionais. E quem sabe, físicas também. Agora respira fundo comigo, porque o que eu vou te contar mudou tudo para uma pessoa comum como você e como eu, e pode mudar o jeito como você olha os seus próprios desafios. Prepara o coração, porque essa jornada não é fácil, mas termina em um lugar que você nunca vai esquecer. Ela se chamava Ana Clara, 38 anos, professora de História do Ensino Médio em uma cidade do interior de São Paulo. Ana era aquela mulher que todo mundo admirava por sorrir, mesmo quando o dia estava pesado. Cabelos castanhos ondulados que ela prendia em um coque bagunçado, olhos castanhos, cheios de curiosidade, corpo miúdo, mas cheio de energia. Ela corria atrás dos alunos no pátio, preparava aulas até tarde da noite e ainda encontrava tempo para cuidar da mãe idosa e do marido, o Rafael, que trabalhava como mecânico. A vida deles era simples, mas era deles. Churrasco no fim de semana, viagens curtas para Mira à praia, sonhos de um dia comprar uma casinha com quintal maior. Tudo mudou em uma consulta de rotina. Ana sentia cansaço constante, dor nas costas que não passava, e um inchaço na barriga que ela atribuía ao estresse. O médico pediu exames. Dias depois, o telefone tocou, e a voz do oncologista mudou o tom. Câncer de ovário estágio 4. Metástase para o fígado, pulmões e linfonodos. Incurável. Tempo estimado: de 3 a 6 meses. Quando o médico disse aquelas palavras, Ana sentiu o mundo girar. Ela segurou a mão de Rafael na sala fria do consultório e só conseguiu perguntar: Mas eu ainda tenho aula amanhã, doutor. Como assim? Você já passou por um momento em que a vida te dá um soco no estômago e você fica sem ar? Ana voltou para casa em silêncio. Sentou no sofá da sala pequena e olhou para as fotos na parede. Ela e Rafael no casamento. Ela com os alunos no último dia de aula. A mãe sorrindo. Tudo parecia de outro mundo. O medo veio como uma onda. Medo de deixar a mãe sozinha, medo de Rafael ter que seguir sem ela, medo da dor que estava por vir. À noite, deitada na cama, ela chorava baixinho para não acordar o marido. Por que eu? O que eu fiz de errado? Repetia para si mesma. Os primeiros meses foram um inferno. Quimioterapia padrão que deixava ela vomitando o dia inteiro, cabelos caindo aos punhados, corpo tão fraco que mal conseguia levantar da cama. Os alunos mandavam cartas, os colegas da escola organizavam vaquinha, mas Ana sentia que estava desaparecendo. Rafael largou o trabalho para cuidar dela. Ele preparava sopas, limpava o banheiro depois das crises, segurava a mão dela durante as noites de insônia. Você vai vencer isso, amor. Eu tô aqui. Ele dizia. Mas Ana via o cansaço nos olhos dele, e isso doía mais que a própria doença. Um dia, em uma consulta de controle, o oncologista mencionou um tratamento experimental que estava em fase de testes nos Estados Unidos. Um imunoterápico combinado com uma nova droga que estava mostrando resultados surpreendentes em casos avançados. Mas era caro. Muito caro. Não estava no SUS. Precisariam vender o carro, pedir empréstimo, usar todas as economias. Ana olhou para Rafael e disse: Não quero que você fique na miséria por minha causa. Ele respondeu firme: A miséria é viver sem você. A gente dá um jeito. Eles pegaram um avião com o pouco que tinham. Ana, fraca, de máscara, apoiada no braço do marido, sentiu o coração apertado ao deixar o Brasil. Chegaram a uma clínica em Houston. Shhh. O protocolo era agressivo. Injeções diárias, sessões de terapia genética, monitoramento constante. Os médicos avisaram: 50% de chance de resposta, efeitos colaterais graves, possibilidade de piorar antes de melhorar. Ana assinou os papéis com a mão tremendo. Naquela noite, no quarto de hospital simples, ela olhou pela janela e falou sozinha: Se eu sair dessa, eu vivo de verdade. Não mais adiando nada. Os primeiros dias foram brutais. Febre alta, dores no corpo inteiro como se os ossos estivessem sendo esmagados. Ana delirava, chamava pela mãe, pedia para voltar para casa. Rafael dormia em uma poltrona desconfortável, acordando a cada gemido dela. Em um momento de lucidez, ela segurou o rosto dele e disse: Se eu morrer aqui,
Promete que você vai ser feliz. Promete. Ele chorou e respondeu: Você não vai morrer. A gente ainda tem que dançar no casamento da nossa filha, lembra? A gente nem tem filha ainda. Esse diálogo ficou marcado na memória dela. A dona. Você consegue imaginar o peso de lutar contra o próprio corpo que parece querer te entregar? Ana perdeu mais peso. A pele ficou cinza. O cabelo que restava caiu de vez. Mas algo dentro dela não se rendia. Ela começou a visualizar. Todo dia, mesmo fraca, fechava os olhos e imaginava correndo na praia com Rafael, dando aula novamente, sentindo o sol no rosto. Repetia como um mantra: Meu corpo está se curando. Cada célula está mudando. Os médicos achavam estranho ela estar tão positiva. Mas Ana sabia que era isso, ou o desespero. A primeira reviravolta veio após 6 semanas. Os exames mostraram que os tumores no pulmão haviam parado de crescer. Não diminuído, mas parado. A equipe médica ficou animada. É um sinal, disseram. Ana chorou de alívio. Mas o medo ainda estava lá. E se fosse só uma pausa? O tratamento continuou mais forte. Efeitos colaterais pioraram. Inflamação na pele, problemas intestinais, fraqueza extrema. Em um dia particularmente ruim, ela quis desistir. Sentada na cama, com o corpo doendo, disse para Rafael: Me leva para casa, eu quero morrer perto de quem eu amo. Ele segurou as mãos dela e falou baixinho: Lembra quando você me contou que sua avó sobreviveu a uma pneumonia sem remédio na roça? Você tem esse sangue, não desiste agora. Essa conversa mudou tudo. Ana decidiu lutar com tudo o que tinha. Começou a escrever um diário no celular, cartas para os alunos, para a mãe, para o futuro. Falava sobre gratidão pelas coisas pequenas. O gosto da água gelada, o som dos pássaros pela janela, o toque da mão de Rafael. A força de vontade dela impressionava até os enfermeiros. Ela fazia exercícios leves na cama, respirava fundo, ouvia áudios de meditação. A tensão crescia porque os exames seguintes eram decisivos. Você já sentiu que está no limite e mesmo assim continua? Foi assim. 3 meses depois, o grande exame. Ana e Rafael esperavam na sala gelada, mãos dadas, corações disparados. O médico entrou com o laudo, olhou para eles e sorriu. Os tumores regrediram significativamente. Não tem mais evidência de metástase ativa. Estamos falando de remissão parcial forte. Ana não acreditou no começo. Pediu para repetir. Quando confirmaram, ela caiu no choro nos braços de Rafael. Era o clímax de uma guerra silenciosa. Tudo parecia perdido. Mas a combinação de tratamento experimental, apoio incansável e a decisão interna dela de não se render havia criado o impossível. Naquele momento, Ana sentiu uma onda de força que nunca tinha sentido. Era como se o corpo inteiro renascesse. Ela olhou para o médico e disse: Eu vou viver. Não só sobreviver. Viver. A revelação foi que a cura não era só médica, era também da alma. Ela entendeu que tinha passado anos correndo sem apreciar o presente. A resolução veio devagar, mas poderosa. Voltaram ao Brasil meses depois. Ana ainda fraca, mas os exames de controle mostravam remissão completa. Os médicos no Brasil não acreditavam nos resultados. Caso raro, diziam. Ela retomou a vida aos poucos. Primeiro, caminhadas curtas no quintal. Depois, voltar a cozinhar. Em seguida, uma aula experimental na escola. Os alunos choraram quando ela entrou na sala, careca, magra, mas com o mesmo sorriso brilhante. Professora, a senhora é nossa heroína, disse um deles. Ana mudou profundamente. Aprendeu que o tempo é o bem mais precioso. Parou de adiar sonhos. Ela e Rafael fizeram aquela viagem para a praia que sempre adiavam. Venderam o carro velho e compraram um usado, mas usaram o restante do dinheiro para reformar a casa e criar memórias. Ela começou a falar em público sobre sua jornada, não para se exibir, mas para mostrar que, mesmo no escuro mais profundo, existe uma faísca. A força de vontade não cura tudo sozinha, mas sem ela, nada acontece. O tratamento experimental abriu a porta, mas foi a decisão diária de não desistir que manteve ela de pé. Hoje, 2 anos depois, Ana Clara corre atrás dos alunos novamente, cabelos curtos e cacheados, crescendo fortes. Ela acorda cedo, faz café para Rafael, liga para a mãe todos os dias. Tem dias ruins ainda. O medo volta às vezes, mas agora ela sabe como enfrentá-lo. Aprendeu que a vida pode te tirar tudo,
mas não pode tirar a escolha de como você reage. Ela repete para si mesma: eu escolhi viver. E essa escolha transformou não só ela, mas todos ao redor. Rafael se tornou mais presente. A mãe ganhou esperança. Os alunos viram que milagres acontecem quando a gente luta. A transformação foi completa. Ana não é mais a mulher que corria sem parar. Ela é a mulher que para, respira, agradece e segue. Entendeu que a verdadeira cura é viver com propósito, amar intensamente e enfrentar o medo de frente. O câncer a quebrou, mas também a reconstruiu mais forte, mais grata, mais viva. Pense nisso. Você pode estar enfrentando sua própria batalha agora. Talvez não seja câncer, mas algo que parece terminal na sua vida. Um sonho que morreu. Um relacionamento destruído. Uma depressão que não passa. A história de Ana mostra que viradas acontecem quando a gente decide que o fim ainda não chegou. Força de vontade move montanhas. Amor sustenta. Esperança acende a luz. Nunca subestime o poder de uma decisão tomada no fundo do poço. O que você faria se recebesse uma segunda chance? Comente aqui embaixo o que você sentiu com essa história. Conte sua própria experiência de superação. Diga de onde você está assistindo agora. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque quando a gente se conecta através da dor e da vitória, ninguém mais luta sozinho. Eu te vejo no próximo vídeo. Fica com Deus e fica vivo.